Olá e bem-vindos. O material que a gente tem hoje é quase um convite para uma viagem no tempo, para um lugar que eu acho que todo mundo reconhece, sabe? A infância e aquela magia de brincar do lado de fora. Totalmente. A gente vai mergulhar no artigo do Carlos Eduardo Godoy chamado Brincar na Natureza. E a nossa conversa aqui é para tentar entender uma coisa: como é que essas brincadeiras tão simples, tipo mexer com terra, são na verdade lições profundas. Uhum. E mais importante, como a gente resgata isso hoje. Eu fico pensando, o que será que uma poça de chuva, sabe, um pomar, um céu estrelado, o que eles podem ensinar que uma sala de aula com toda a estrutura dela às vezes não consegue. Pois é. E o ponto central do artigo, pelo que eu entendi, é que a natureza não é só o cenário, né? O papel de parede da infância. Isso. Ele é uma personagem ativa. Ela ensina, ela provoca. A análise que a gente pode fazer vai muito na linha do que ele chama de educação sensível. A ideia de que o aprendizado de verdade vem da curiosidade, sabe, do encanto. Sim, do encanto. E não só de decorar fatos e números. É um conhecimento que passa pelo corpo, pelos sentidos. Exato, e ele começa com uma imagem muito forte falando do sítio da família, onde a natureza não era só o fundo, era o coração das brincadeiras. Sabe, quando ele diz que o ambiente de brincadeira se torna o próprio brinquedo? Sim. Ok, vamos analisar isso. O que isso significa? Para mim, a grande diferença para, sei lá, um videogame é a falta de regras. Um brinquedo comprado vem com manual. Um jogo tem um objetivo. A natureza não tem nada disso. E é exatamente aí que a mágica acontece. Essa ausência de regras não é um vazio, né? É um convite. Um convite. Um convite para a criança criar as próprias regras, os próprios objetivos. É aí que a engenharia de construir uma represa na chuva, ou a ciência de observar um ninho, elas surgem. A criatividade nasce justamente nesse vácuo. Faz sentido. O autor conta que foi ali, esperando uma semente brotar, aprendendo a reconhecer o canto dos pássaros, que ele decidiu ser biólogo. Não foi uma decisão, racional. Foi uma consequência natural daquele diálogo que ele já tinha com o mundo. Um diálogo, gostei disso. Porque não é uma via de mão única, né? Ele não estava só usando a natureza. Exato. E as memórias que ele descreve são muito vívidas. Tem a do pomar, onde ele se via como um explorador fascinado, procurando a fruta mais madura, observando os bichos. E a da lagoa, que ele chama de refúgio. Ele diz que assistia um documentário ao vivo. O que é brilhante aqui é que a criança não está só brincando. Ela está rodando, sem saber, um projeto de pesquisa completo. É verdade. A lagoa é o laboratório, o pomar é o campo de estudo. A grande lição não é sobre pássaros ou frutas, é que a curiosidade, quando tem liberdade, ela se organiza sozinha, na forma de ciência. Como assim? Ela começa com a observação pura, que é o que ele fazia na lagoa. Depois vem a formulação de perguntas, tipo, por que aquele pássaro mergulha e o outro não? Onde será que os macacos dormem? E tem uma memória que, pra mim, é o auge disso. A dos ninhos. Ele fala de acompanhar com cuidado o crescimento dos filhotes, desde o ovo até o primeiro voo. Existe uma dedicação ali, uma paciência, que soa quase como, sei lá, uma superpotência hoje em dia. Exatamente. Pense nisso. Acompanhar um ninho é, na prática, um estudo longitudinal. É um projeto de semanas, às vezes meses. Uhum. Exige disciplina, retorno diário, observar mudanças sutis. Agora, coloca isso em contraste direto com o nosso mundo. O feed de uma rede social se atualiza a cada segundo. Um vídeo de 15 segundos já é considerado longo por alguns. É um contraste brutal. A paciência de esperar um filhote criar apenas contra a impaciência de esperar um vídeo de 5 segundos carregar. E a questão que o artigo levanta, mesmo que indiretamente, é: o que a gente está treinando nos nossos cérebros? Boa pergunta. O imediatismo da tecnologia nos treina para buscar a próxima recompensa instantânea. A observação de um ninho treina o cérebro para entender processos, para ver a beleza no desenvolvimento lento, para encontrar satisfação num ciclo longo. São duas formas completamente diferentes de estar no mundo. Entendi. Não é sobre demonizar a tecnologia, claro,
mas é sobre reconhecer o que se perde quando uma forma de aprendizado anula completamente a outra. Isso me leva para outro grupo de memórias dele que são mais interativas. Ele não está só observando, ele está colocando a mão na massa. Uhum. A que eu mais gostei foi a de construir represas com pedras e galhos na enxurrada. Ele chama de aula prática de engenharia natural. Que é uma descrição perfeita. Sim. Porque é exatamente isso. É uma aula intuitiva de física, de dinâmica de fluidos. A criança aprende sobre causa e efeito em tempo real. Se eu botar essa pedra aqui, a água desvia para lá. Sei. Se eu adicionar esse monte de folhas, o fluxo diminui. É um ciclo constante de hipótese, teste e resultado. E, mais importante, é uma aula sobre resolução de problemas e adaptação. Porque a água não vai fazer o que você quer de primeira. Verdade. Ela vai encontrar uma fresta, vai derrubar sua estrutura, e você precisa refazer, adaptar, tentar de novo. Mas será que a gente não está romantizando um pouco? Para a criança, aquilo não é uma aula de física. É só diversão com barro e água, né? O aprendizado é mesmo consciente ou é uma interpretação que nós adultos damos muito tempo depois? Olha, ótima pergunta. E a resposta, eu acredito, é que não importa se é consciente. Ah, é? O corpo está aprendendo. O cérebro está criando conexões neurais sobre como o mundo físico funciona. A criança não precisa saber o nome dinâmica dos fluidos para entender o conceito intuitivamente. É um aprendizado implícito. Entendi. Um aprendizado implícito, Isso. que se manifesta mais tarde na forma como ela resolve outros problemas. É a base do pensamento lógico sendo construída não com fórmulas num quadro, mas com as mãos na água. A mesma coisa com o ato de plantar sementes, que ele descreve como um ritual especial. Sim, ele fala do orgulho de ver as árvores que ele mesmo plantou crescendo. Isso já é sobre outra coisa, né? Não é mais sobre física, é sobre legado. Tempo. É sobre tempo, legado e responsabilidade. Plantar uma semente é um ato de fé no futuro. É a compreensão de que uma pequena ação hoje pode ter uma consequência enorme e duradoura amanhã. Nossa, é verdade. Aquela árvore vai dar sombra, vai dar frutos, vai abrigar pássaros por décadas. Para uma criança, entender que ela pode causar um impacto tão positivo e tão longo no mundo é uma lição de poder pessoal que é transformadora. E ainda tem uma terceira camada nessas memórias, que é a do mistério do desconhecido. Ele fala de deitar na grama à noite para ver as estrelas e os vagalumes que ele imaginavam serem pequenas estrelas que haviam descido à Terra. Lindo isso. Mas ele também menciona explorar o pomar à noite, procurando corujas, e admite que sentia um certo medo. O escuro, os barulhos estranhos, isso muda tudo. E essa camada do medo é fundamental. Não o medo que paralisa, mas o medo que aguça os sentidos. Sei. O certo medo de que ele fala é a fronteira entre o conforto e o desconhecido. E aprender a navegar essa fronteira na infância, num ambiente que é percebido como seguro, é um treino incrível para a vida adulta. Como assim? O escuro te obriga a usar mais a audição, o tato. O som de um galho quebrando te faz parar, analisar. Você aprende que o desconhecido não é um vazio a ser temido, mas um espaço cheio de informações a serem decifradas. É quase como transformar a ansiedade em curiosidade. Exatamente. É uma recalibragem emocional. A criança aprende a gerenciar essa pequena dose de adrenalina e a canalizá-la para a investigação. Que bicho fez esse barulho? Será que é uma coruja? Isso constrói uma resiliência que vai muito além de saber andar no mato à noite. E essa ideia de transformar o desconhecido em curiosidade parece ser o ponto central dele, certo? Com certeza. Ele não está só contando histórias bonitas, ele está argumentando que essas foram as primeiras aulas de ciências da natureza dele. E ele diz uma coisa que eu achei ótima. A curiosidade é a semente da sabedoria e brincar na natureza é a melhor forma de plantá-la. E o bom é que ele não para na poesia, né? O artigo evolui da nostalgia para a ação. Ele basicamente nos dá um roteiro prático para pais e educadores. Sim. E é aqui que a discussão fica realmente interessante para quem está ouvindo, porque ele traz para o nosso dia a dia. Certo. Ele sugere coisas como o domingo do quintal, a manhã naturalista, a ideia de ter um diário da natureza para anotar o que se vê. Soa lindo, poético, mas vamos ser honestos.
Para uma família que mora num apartamento de 60 metros quadrados no centro de São Paulo, o que isso significa na prática? Observar pombos na janela. Esse é o ponto crucial e o desafio real. E acho que o próprio artigo dá a pista quando diz: não requer espaço amplo, apenas atenção. Apenas atenção. A natureza não precisa ser uma floresta intocada. Pode ser a grama crescendo numa rachadura da calçada. Pode ser a formação das nuvens vistas da janela. Pode ser um vaso de planta na varanda. Uhum. O diário da natureza de uma criança urbana pode registrar: Dia 1. A formiga levou 3 minutos para carregar uma folha do ponto A ao ponto B. Ou, dia 2. Choveu e poças se formaram no parquinho. Entendi. A escala é diferente, mas o método é o mesmo. Observação, paciência, curiosidade. É sobre mudar o olhar, não necessariamente o endereço. Exatamente. É sobre treinar a atenção. A mensagem principal para as famílias não é sobre providenciar uma experiência épica na Amazônia, é sobre validar a curiosidade da criança sobre o mundo vivo que a cerca, por menor que ele seja. Validar a curiosidade. É dar tempo e presença. É parar por 5 minutos para observar as formigas junto com ela, em vez de dizer: anda, vamos logo que estamos atrasados. Esse pequeno ato de validação é tudo. E para as escolas? Ele também fala dos professores. A proposta é transformar o pátio da escola num espaço pedagógico vivo. Mas a realidade de muitas escolas públicas é um pátio de cimento e só. Como um professor, muitas vezes sobrecarregado, faz isso acontecer? O desafio é imenso, sem dúvida. Mas, de novo, a mudança começa pequena. Um pátio de cimento ainda tem céu, tem vento, tem sol e sombra. É verdade. Pode-se criar um observatório de nuvens, fazer um mapa de como a sombra de um poste muda ao longo do dia. Pode-se colocar um simples prato com água e ver que insetos e pássaros ele atrai. A proposta do autor, se a gente destilar, é quebrar a barreira entre a sala de aula e o lá fora. E ele fala de outras formas de expressão também, né? Sim, e isso é muito importante. Ele enfatiza a necessidade de oferecer múltiplas formas de expressão. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a avaliação sobre o ciclo da água não precisa ser uma prova de múltipla escolha. Uma criança pode expressar o que entendeu através de um desenho. Outra pode construir uma maquete. Uma terceira pode fazer um vídeo explicando o que observou. Ah, isso democratiza a ciência. Exato. Tira ela do pedestal do saber responder certo e a traz para o campo do saber observar e comunicar. Valoriza a perspectiva de cada um. Não se trata de abandonar o currículo, mas de enriquecê-lo com a maior e mais barata de todas as salas de aula, o mundo ao nosso redor. Faz todo sentido. Isso nos leva de volta à mensagem final do artigo, que amarra tudo. Ele diz que brincar na natureza é mais que diversão, é reconectar-se ao planeta, é aprender a cuidar, a ter empatia, e ele fecha com umas frases que, nossa, para mim, resumem tudo. Quais? Não exige tecnologia, apenas sensibilidade. Não requer espaço amplo, apenas atenção. Não custa nada, mas vale tudo. É uma conclusão muito poderosa. E ele ainda arremata com uma última citação que diz: quando uma criança brinca com a natureza, ela aprende sem perceber e ensina o mundo a cuidar dela. Nossa! A criança, através do seu próprio encanto, se torna uma pequena ativista, né? O cuidado nasce do afeto, e o afeto nasce dessa conexão direta. O aprendizado vira cuidado e o cuidado garante que as futuras gerações também possam aprender. É um ciclo perfeito. Perfeito. E refletindo sobre tudo isso, me ocorre um pensamento final. O artigo foca muito, e com razão, em como essas experiências formam cientistas, biólogos, como o próprio autor. Mas e se a gente ampliar essa lente? Como assim? Como será que a experiência de observar pacientemente um ninho, dia após dia, com suas cores, formas, pode influenciar a obra de um futuro artista? Ensinando sobre composição, sobre processo. Entendi. Ou de que forma a engenharia natural de construir uma represa na chuva, com sua lógica de tentativa, erro e adaptação, pode moldar a mente de um futuro empreendedor. Alguém que precisa encontrar soluções criativas para problemas que mudam a todo instante.
Uau! A provocação que fica é essa. Talvez as lições da natureza de paciência, de resiliência, de observação, de interconexão não sejam apenas a base da ciência. Talvez elas sejam a base de toda a criatividade e sabedoria humanas se manifestando de formas que a gente nem imagina em todas as áreas da nossa vida.